Colossenses capítulo 3. Versículo 15. Colossenses 3, 15 diz o seguinte para nós: E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Só até aí. Podemos nos assentar? Irmãos, o apóstolo Paulo, dando um conselho à igreja de Colossos, ele fala muito sobre como a igreja deve se comportar, como os irmãos devem se comportar. E ele diz um ponto, um aspecto muito importante, né? Não vou falar só dentro da igreja, mas de toda a história do povo que se envolveu com Deus, do povo que andou com Deus. Esse aspecto que ele coloca em último aqui, ele é o principal. Eu posso dizer assim que fez com que pessoas herdassem promessas e fez com que pessoas também fossem retidas de promessas, né? Ele diz que a paz de Deus, né, para a qual nós fomos chamados em corpo, domine os nossos corações, ou seja, que nós tenhamos paz em Deus, que nosso coração seja dominado pela paz em Deus e que nós sejamos agradecidos. Esse é o ponto mais difícil da gente se trabalhar ou da gente compreender, a questão de gratidão que o homem precisa ter com Deus. Nós vemos, irmãos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós sempre estamos procurando algo que não está de acordo com como nós queríamos, para nos lamentar, para reclamar, para murmurar e não para agradecer. Nós sempre estamos procurando algumas situações da vida em si para que a gente possa ficar ali nos martirizando, ou reclamando, ou falando, e não para agradecer. Se nós observarmos as coisas ruins que nos sucedem, as coisas ruins que nos acontecem, por mais que não, irmãos, se a gente parar para pensar em tudo de bom que nos acontece a cada dia, nós temos ainda mais motivos para ser agradecidos, para ter paz no nosso coração, do que para ser murmuradora, do que ficar reclamando, do que ficar ali, né, tentando, vou falar assim, tentando a Deus com as coisas que acontecem conosco. Nós vemos isso diariamente, mas é o mal do ser humano. Eu não falo que é o mal de hoje. Isso existe, irmãos, desde que se conhece o homem. O sentimento de ingratidão aliado à murmuração, ela existe. A ingratidão, ela já traz a murmuração carregada nas costas. Essa é a verdade. Uma pessoa ingrata, ela sempre vai ter algo para reclamar. Ela sempre vai ter algo para justificar a sua ingratidão. Ah, não, mas eu não agradeço porque isso, porque aquilo. Eu não agradeço porque não está do meu jeito. Eu não agradeço porque não foi do jeito que eu quis. O ser humano, quando ele é ingrato, ele já traz a murmuração junto, é fato, né? E isso nós vemos desde o princípio, desde lá, quando o homem sai do Jardim do Éden até os dias atuais, nós temos visto a ingratidão, ela sendo representada pelo tanto de murmurações que as pessoas fazem, pelo tanto de reclamação. E o que isso traz, irmãos? Traz exatamente o antônimo do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na igreja de Colossos. As pessoas que não são agradecidas, elas não têm paz no seu coração. As pessoas que não têm esse sentimento de gratidão, que não conseguem observar as coisas boas que acontecem na sua vida, elas não têm paz. Elas vivem em uma guerra extrema, em uma guerra onde provavelmente estejam sempre sendo derrotadas, sempre estejam perdendo, porque não há paz em seus corações. A paz, ela deve trazer esse sentimento de gratidão para nós. Quando as pessoas, irmãos, elas são ingratas, ela já não tem paz. Ela olha para tudo na vida, ela tem saúde, ela tem casa, tem lugar para viver, tem roupa para vestir, tem o que comer, tem como se locomover, tem amigos, tem isso. Mas se algo não está do seu jeito, alguma coisa não aconteceu ou não acontece da forma que essa pessoa planeja, que essa pessoa espera, ali é um motivo para a pessoa depositar toda a sua murmuração, toda a sua ingratidão, como se todas as coisas da sua vida, as coisas boas, não valessem nada. Não tivesse acontecendo absolutamente nada que pudesse trazer um sentimento de gratidão. Hoje, irmãos, nós estamos lidando com isso, sabe, de uma forma muito mais latente, eu posso dizer assim.
Não que não aconteceu no passado, como eu disse, acontece desde o princípio. Mas hoje nós estamos lidando com isso cada vez mais. Cada vez mais nós estamos sendo confrontados com uma realidade nossa. Nós não temos sido tão agradecidos como deveríamos ser a Deus. Sabe, às vezes nos falta um emprego e a gente fica reclamando, murmurando daquilo. Mas tantas outras coisas Deus tem derramado sobre nós todos os dias. Às vezes nos falta um dinheiro para fazer uma coisa, para fazer outra coisa, mas tantas outras coisas Deus tem feito para nós e nós estamos ali murmurando, porque algo não está satisfeito, não está do jeito que nós queremos. Esses dias eu tenho observado, Deus fala com a gente, irmãos, fala através da palavra, e a gente pode admirar as coisas que a gente passa, né? A gente passa a observar mais as coisas, e de fato eu via, irmãos, tantas pessoas que estão clamando, pedindo a Deus por poder sentir o sabor de um alimento, por poder andar, tomar um banho sozinho, ir no banheiro, uma tarefa que, poxa, é individual de cada um. Você poder andar dali aqui, você poder respirar. E a gente muitas vezes, irmãos, a gente está reclamando das coisas, a gente não tem o sentimento de gratidão por ter essas coisas e a gente vai reclamar das outras coisas. A gente vai reclamar de coisas supérfluas, coisas que não são tão importantes quanto a nossa vida. Jesus, ele diz isso para nós, para os seus discípulos, ele fala bem claro para os discípulos: o que vale mais para vocês? Não é a vossa vida mais importante do que a vestimenta? Não é a vossa vida mais importante do que vocês comem? Para os discípulos começarem a entender o que realmente é importante, pelo que eles haveriam de estar agradecidos. Primeiramente, a gente tem que compreender que a vida é uma dádiva de Deus. A vida que o Senhor nos deu, nós não a merecemos. Deus nos presenteou com a vida. Nós não conquistamos a vida, nós não vamos e compramos a vida. Pelo contrário, Deus nos deu a vida, soprou em nós o fôlego de vida. Lá em Salmos diz que desde o ventre da mãe o Senhor nos gerou. Ele nos criou, irmãos. Então a vida que Deus nos dá já é um presente de Deus para nós. E essa vida ela vem carregada assim, de coisas boas e também de coisas ruins. O mal vai acontecer para o bom, né? Para quem se diz bom, para quem se diz mal, para aquele que é justo, para aquele que é ímpio. Vai acontecer, todos nós estamos sujeitos. A nossa vida ela vem carregada disso. Mas nós, ao ponto que recebemos essa vida, a gente acha que tem o direito de colocar coisas acima dela. Coisas que são mais importantes daquilo que nós jamais poderíamos comprar, que é a nossa própria vida, que é o fôlego de vida. A pessoa pode ter o dinheiro que for, irmãos, ela não consegue comprar a sua vida. Ela não consegue comprar. A saúde vai ajudá-la a viver um pouco? Pode ajudar. Pode ajudar a viver um pouco, mas um dia certamente vai morrer. A certeza que todo ser humano nasce sabendo é que vai morrer. Essa é uma certeza. Ninguém aqui é eterno, irmãos. Aqui nós somos todos mortais. O pecado entrou por um homem e esse pecado ele reina de forma sendo a morte. E a Bíblia fala que o último adversário a ser derrotado é qual? É a morte. Quer dizer, enquanto a gente estiver aqui, a morte vai estar imperando, mas eu sou de Deus, eu sou isso. Não tem importância. Você vai morrer. Quer dizer, uma certeza que nós temos. Então, prioridade, agradecimento, vida. Vida. Nós temos vida. A vida carnal nós temos, sem contar a espiritual. Nós temos vida. E mesmo estando em vida carnal, nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. E Cristo foi lá mais uma vez e nos deu mais um presente, mais uma dádiva. Ele nos vivificou, estando nós mortos pelos nossos pecados, delitos. Ele nos trouxe vida, para que a gente pudesse agora ter uma esperança que a morte, que vai imperar na vida humana, ela não vai parar-nos. Ela não pode deter-nos. Assim como nós fecharmos nossos olhos aqui, abriremos lá. Será, num piscar de olhos. Na verdade, Jesus fala, na verdade, nós não morreremos, nós dormiremos. Porque iremos acordar com Ele na glória. Aos que forem antes da volta de Jesus. Nós iremos ter uma esperança de ter uma vida ainda. Ou seja, a morte já carnal,
ela pode nos parar aqui, mas ela não vai nos parar por toda a eternidade. Como diz a Bíblia, a segunda morte não pode nos parar. Nós recebemos mais um presente de Deus, mas ainda assim, quando nós compilamos essas duas coisas, nós ainda vemos muito mais motivos para ficar reclamando da nossa vida, para ficar murmurando das coisas que não acontecem, do que para falar a gratidão de Deus, do que ser agradecido, do que ter paz dentro do coração. Jesus, ele exorta os seus discípulos para que eles não pudessem ter esse pensamento. Vocês acham que eles eram muito corajosos para morrer pelo Evangelho? Não era só um simbolismo de coragem, ou só porque eles acreditavam veemente numa verdade. É algo a mais impulsionava esses homens. Algo a mais fez com que eles não apenas morressem, mas eles sofressem até a sua morte. É coisas que nós hoje não estamos prontos. Eu bem dizer, eu não estou 100% pronto para passar por muitas coisas que eu vi esses homens passar pela palavra de Deus. Homens que foram cerrados ao meio, homens que todo o tempo estavam apanhando. Eu mesmo já disse aqui, os irmãos até dá risada, mas eu não servi para ser preso, irmãos. Eu tenho um grande problema, porque esse negócio arrochar mesmo, eu não gosto, eu não tenho o meu pensamento de estar preso dentro de uma cadeia. Obviamente, não tenho como negar o Evangelho. Mas eu não tenho prazer de estar preso. Acho que ninguém aqui tem. Eu não gostaria de estar numa cadeia. Não tenho esse... Se eu ficar lá dentro, acho que eu morro, né? Então, se eu olhar que isso seja algo que eu tenha que viver, eu ainda não estou preparado. Eu ainda não estou pronto para falar, Senhor, eu vou contigo até a prisão. Eu ainda não estou pronto para dizer isso aí para Deus. Mas como assim, se não é? Eu não estou pronto. A minha carne não está pronta. É o que Jesus falou também, que ele diz. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto, porque é a vontade de fazer as coisas de Deus, é a vontade de viver, é o que nos aproxima de Deus. Mas a carne, irmãos, ela não quer estar lá. Agora você imagine você ter que passar por tudo isso. Tem que ter uma motivação muito a mais, não é apenas coragem. Esses homens eram munidos de algumas outras coisas que nós precisamos entender aqui. Era a paz de coração, era a perseverança, era a esperança que movia aquilo dentro dos seus corações. Era a gratidão por ter recebido de Deus a vida, e não apenas a vida carnal, mas a vida eterna. Ao ponto que esses homens se sujeitaram a sofrer e a morrer por essa vida. Paulo dizia, eu não sei o que é melhor para mim, se eu ficar em vida ou se eu morrer. Mas agora eu julgo necessário estar em vida, porque vocês dependem, porque vocês precisam de mim. Porque melhor para mim é estar com o Senhor. Jesus falou que vai chegar o tempo em que aqueles que matarem os cristãos farão o quê? O serviço a Deus. Porque é melhor estar com Cristo do que estar aqui. Quer dizer, essa vida aqui, lá para nós já não vai mais ter valência. Então, é algo que motiva a pessoa ao ponto de eu receber um presente de Deus, que eu sou capaz de perder tudo que eu tenho, por causa desse presente. Não fui eu que conquistei, mas esse presente que o Senhor me deu, ele é irrecusável. Eu sou tão grato por isso, eu sou tão feliz por isso, eu sou tão agradecido por isso, que hoje eu sou capaz de já não viver mais eu, mas deixar que a vida de Cristo viva em mim. Para chegar alguém e dizer essas palavras, irmãos, com a ênfase que Paulo disse, você pode ter certeza que não era apenas coragem que movia esses homens, não. Era muito mais. Para ele dizer o que ele está falando a Colossenses, a paz de Deus, a qual fomos chamados no seu corpo, ela habite ricamente nos seus corações e sedes agradecidos. Irmãos, esses homens eram munidos de muitas coisas. E um desses sentimentos que nós precisamos explorar e compreender hoje é o sentimento de gratidão. Hoje as pessoas estão pensando cada vez mais em suicídios. Hoje as pessoas estão se matando a troco de nada, estão matando outras pessoas a troco de nada. É uma dificuldade que passa nas suas vidas, é uma decepção, é alguma coisa. Elas vão lá e tiram a sua própria vida. Parece que a vida já não tem mais valor, elas tiram a vida como se elas tivessem comprado algo no mercado. Eu não quero julgar a situação de cada um que levou a cada um fazer isso. Eu quero que vocês entendam como as pessoas hoje têm banalizado a vida. Se tornou, independente dos sentimentos, hoje se tornou algo banal. A taxa de suicídio hoje cresceu absurdamente. A quantidade de pessoas que se encontram em depressão
É extremo, irmãos. As pessoas não dão a ênfase total, porque falam que, mas tem cura, é tratamento. Remédio não cura a depressão. É comprovado cientificamente, o remédio não cura a depressão. Só terapia e remédio. O remédio por si só ele dobra a pessoa, mas não tira a depressão. A pessoa precisa de algo a mais, ou seja, ela precisa de algo que seja interior dela. Ela precisa ter um sentimento de agradecimento da vida. O que faz uma pessoa entrar em depressão e pensar em suicídio é a perda da gratidão pela vida. Do sentido de viver. Por que eu estou vivendo? Por quê? É algo que eu estou dando um exemplo, pode ser um pouco grotesco, mas só para vocês compreenderem, é como se eu comprasse um pacote de bolacha no mercado, eu olhasse para aquela bolacha e falasse assim, puxa, eu enjoei dela, eu não quero comer, mas eu preciso, né? Mas eu não quero comer mais. Então eu vou, pacote cheio, ou pela metade eu vou jogar. Eu sei que é necessário, eu estou com fome, eu preciso, mas eu não dou valor mais. Assim hoje a vida tem sido para muitas pessoas, porque já não tem mais a paz e nem o sentimento de gratidão. Quantos crentes hoje, irmão, você vai ver, está com depressão. Tristezas todos nós teremos. Paulo diz isso, posso estar abatido, mas não destruído. Hoje a gente passa por tristeza. Quem não passar por tristeza não está vivendo, está morto. Passa por tristeza, e às vezes tristezas angustiantes, agoniantes até. Aquelas que você fala, meu Deus do céu, não tem mais o que falar para Deus, não tem mais o que chorar. Passamos por isso, passamos. Mas não perdemos o sentido da gratidão, do que Deus fez por nós, do que mais está acarretado a nós, não só nessa vida. Hoje as pessoas já não têm mais esse sentimento dentro das igrejas. Se algo lhes falta, é reclamação, é murmuração. Se algo lhes dá de errado, é reclamação, é murmuração. Nós hoje, irmãos, precisamos parar para pensar, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, que cada dia que nós vivemos, irmãos, é um presente de Deus para nós. Que a paz de Deus ela precisa habitar nos nossos corações de tal modo que nos faça ser agradecidos. Há muito mais coisas boas Deus fazendo por nós do que coisas ruins acontecendo. Por mais que você queira pesar e falar, não, eu sou até mesmo Jó, irmãos. Para a gente falar de uma pessoa que desgraçada, a gente tem que falar de Jó. Por quê? Porque ele foi um homem que passou por muitas e muitas desgraças. Piores desgraças que a gente pode imaginar. Porém, esse homem, irmãos, mesmo estando ali, chorando, lamentando, ele, por fim, não se matou. Por fim, não tentou tirar a sua vida. Por fim, não ficou ali com as amarguras que muitas pessoas hoje têm. Não quero mais saber de nada, eu abandono tudo, aparta-se de Deus. Primeiro princípio, que a coisa não vai bacana, é fazer o quê? Rapa fora. Não falo só na igreja, mas de Deus mesmo. Estou saindo fora, não dá não. Para mim, igreja não dá. Para mim não dá. Não gosto de Deus, é isso aí, para mim não dá também não. Estou fora. Vai buscar uma cumba, vai buscar uma coisa que agrade. E assim vai. Pessoas vão tentando, dar linha na pipa, como dizem por aí, e sair fora, se afastar de tudo aquilo que poderia ser algo bom. Primeira coisa é Deus que sofre a consequência quando as pessoas são ingratas. Elas abandonam a Deus, e consequentemente vem a murmuração, e aí reclama, e começa a se afastar de todas as coisas que são boas. Começa a se afastar de tudo aquilo que é algo agradável, que poderia trazer esperança. Começam a ir embora, começam a se afastar. Sai da igreja, sai disso, desfaz de amigos, e vai começando a se afastar, se isolar de tudo isso. Sentimento de gratidão já não há mais. Não sei mais o que eu quero da minha vida, não sei mais, e vai embora. Hoje as pessoas estão vivendo exatamente assim, sem gratidão nenhuma, sem gratidão por Deus. Deus é o primeiro que sofre consequência, a pessoa se afasta e não vê nada de bom que Deus fez na vida. Talvez ali, o filho foi, não vou falar de curas, são coisas, a gente se pensar em gratidão, são, mas eu vou falar de coisas mais excelsas, mais boas, mais maravilhosas. Às vezes a pessoa ali, foi liberta da droga, foi liberto de um vício, às vezes ali conheceu a Cristo Jesus e está tendo uma nova vida, tendo uma regeneração no seu caráter, e a pessoa não consegue enxergar aquilo. Ela, às vezes, um que trouxe, não, isso aí para mim não dá certo não. Sai,
porque eu não consegui minha bênção financeira, eu não consegui minha cura, eu não consegui namorado, eu não consegui o marido ou a mulher, eu não consegui isso, aquilo. E a pessoa se afasta. Mesmo uma coisa ali que acontece, as pessoas estão saindo fora, não vê nada do que Deus está fazendo para ser grato ao Senhor. Para ser grato. Poxa, minha saúde continua bacana. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que quando tudo está ruim, pode ainda piorar. Quando nós acharmos que temos todos os motivos para murmurar, para reclamar, falar, eu estou vivendo Jó, a gente vai ter uma possibilidade muito maior das coisas piorarem. Isso é fato bíblico, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente deixa esse sentimento de ingratidão tomar o nosso coração, de não ter mais alegria em nada na nossa vida, de não se alegrar, não ter prazer, não ter gratidão por nada na vida, só reclamação, só murmuração, irmãos, a gente está prestes a cair num abismo mais fundo ainda. É como se você descesse um degrau sem saber que os próximos degraus já não tem mais para você pisar. Você desceu um, reclamou, o próximo você vai descer num abismo fundo. Porque é assim que acontece. Quando tudo você julga ruim e começa a murmurar, saiba disso, irmãos. Tudo pode piorar. Eu já experimentei isso na carne, irmãos, e sei como que é. Aí a gente pensa, meu Deus, estava melhor assim, Senhor, estava melhor daquele jeito. Mas a gente estava reclamando quando estava daquele jeito. Quando estava daquele jeito, não estava bom. Não, meu Deus do céu, a gente nunca quer ser agradecido, nunca está bom. Aí quando a coisa piora, a gente fala, Senhor, volta como era, restitui, Deus. Mas enquanto estava daquele jeito, a gente não agradece. A gente, pelo contrário, murmura, reclama. Carro, casa, não é assim, irmãos? Eu lembro que quando eu morava com a minha avó, morava numa casa, não posso nem falar que é 2 cômodos, porque bem dizer, um quadrado, um cômodo só. E eu lembro que com 8 pessoas, é surreal o que eu estou dizendo aqui para vocês. Não pensa que era 8 pessoas. Isso aqui, olha, bem dizer, quase o tamanho da salinha, olha lá ainda. E assim, com 8 pessoas, irmãos, dentro da casa. E uma situação totalmente precária mesmo. E ali quando a gente é criança, a gente não reclama muito dessas coisas. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a compreender, começa a ver outros lugares, e a gente começa a falar, puxa, esse lugar não está bacana, não está bacana. Porém, eu quando vivi nesse período lá na casa da minha avó, saí e vim para cá, quase mudando para a virada do milênio, 2000, eu vim para cá e quando eu mudei nessa casa aqui, não tinha nada, casa, não tinha vidro, não tinha nada, não tinha cama, não tinha nada. Estou falando nada, não tinha nada dentro da casa. E a minha primeira noite, irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Minha primeira noite foi uma noite tão feliz. Eu não dormi à noite, pela alegria de poder dormir em um cômodo que fosse, vamos dizer, só meu, vamos chamar assim, estava eu e minha irmã, mas só meu. Ou seja, de ter um quarto, de ter um banheiro para poder ir, de ter um quintal para poder brincar. Eu fiquei tão feliz, irmãos. Minha virada do ano 2000, eu passei comendo, foi, não estou falando isso para vocês entenderem, o sentimento de gratidão, quando a gente vive algo ruim e reconhece, passei era com pão sovado. Essa foi minha ceia de virada de 2000, do milênio, hein? Mas eu passei extremamente feliz, irmãos. Extremamente feliz, e todos os dias a gente tem que lutar, irmãos, porque a gente quer a melhora das coisas, claro que quer, mas a gente não pode deixar que o sentimento de melhora, ele domine o nosso coração. Primeiro que domina é o sentimento de gratidão, a melhora é uma consequência daquilo, é uma possibilidade que pode vir a acontecer, mas não é o que domina o nosso coração. A gente precisa compreender isso. Muitas pessoas, irmãos, saem de situações difíceis e continuam, estão num lugar bom e continuam a reclamar. Entenda, você pode voltar a um lugar bem pior do que era antigamente. Você pode ter uma situação totalmente reversa quando você não aprende sobre o sentimento de gratidão para ter paz dentro do seu coração. Olha o que aconteceu na Bíblia, irmãos, e eu quero mostrar para vocês. Jeremias, capítulo 25. Jeremias 25, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11.
Jeremias 25, versículo 1 até o 11 diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, versículo 3 aí, ó, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vô-lo a tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os seus ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes, e para os inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me desses ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, farei que sejam objeto de espanto e assobio, e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de esposo, a voz de esposa, como também o som das mãos e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E todas essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Essa é uma profecia de Jeremias, né, que tem um cumprimento lá no Daniel, quando ele relata. Daniel já está vivendo isso. Jeremias profetiza, Daniel está vivendo. E aqui, irmãos, acontece um fato muito interessante. Aqui é mostrado o sentimento que já permeia o coração das pessoas sobre reclamação, murmuração, para tudo piorar. Eu quero ler primeiro essa parte aqui, depois nós vamos num contexto mais claro, lá em 1 Coríntios 10, do 1 ao 10, para vocês entenderem. Jeremias profetiza, ele profetiza por quê? Porque certamente Deus estava indignado com uma circunstância, com um fato que estava acontecendo no meio do povo. Que fato era esse, Sidney? Era apenas a idolatria? Não era apenas a idolatria. A idolatria, irmãos, nada mais é do que a necessidade ou a ingratidão a um Deus. No caso, para os judeus é exatamente isso, porque os judeus eram o quê? Monoteístas. Era só um Deus. Então, quando a pessoa tinha a tendência ou queria criar outro Deus, era um aspecto claro que ela não estava satisfeita com o seu Deus. Não tem nem o que se discutir. É um aspecto claro que o Deus não estava suprindo aquilo que ela queria. Não estava suprindo aquilo que ela achava ser necessário. Então, vamos colocar outros deuses, vamos criar outros deuses. Um sentimento de ingratidão. Porque veja, o que ele está dizendo aqui, ele faz o povo relembrar de tudo quanto aconteceu, de uma promessa feita aos patriarcas. E Deus os fez habitar naquela terra. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios 10 o que acontece. Eles estão agora habitando nessa terra, mas não estão felizes. Não estão agradecidos. Estão fazendo ídolos, não querem ouvir mais o Senhor, agora se rebelaram contra Deus, agora cada um está fazendo o que quer. Virou bagunça, não dá mais ouvido para a voz de Deus, nem para os profetas, e isso por anos. Não foi um tempinho curto, não, foi por anos e anos. Deus enviando, Deus falando. Deus é benigno, irmãos. Deus é paciente conosco. A Bíblia fala lá em Apocalipse que Deus é paciente conosco, querendo que as pessoas se
Se salva em Deus, ele vai dando tempo. Ele vai dando tempo. Né? Alguns chamam de dar corda. Deus vai dando tempo, porque ele é benigno, ele é bondoso. Mas o povo, irmãos, quando é de dura serviço, não interessa o tempo que Deus dê. Ele vai continuar. Na ingratidão do seu coração, não vendo alegria. Uma promessa que os antigos passaram, os antigos sofreram, peregrinaram no deserto, sofreram, viram exemplos que nós vamos ver já já, viram exemplos do que acontece quando a pessoa não é grata, mas habitar a terra prometida. Bacana, estamos lá. Mas não estavam gratos, não estavam felizes, não estavam em paz. Então o que acontece? Quando a gente é dominado por esse sentimento, e não foi a primeira vez, a gente está prestes a entrar num abismo mais profundo do que o nosso. Ah, quer dizer que não está bom isso aqui então? Não está bom? Então está legal. Então a coisa vai ficar bem pior. Deus fala aqui para o povo aqui, ó, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão ao rei de Babilônia. 70 anos. O que ele está querendo dizer de servir? Serão escravos. Aqui nesse período da Babilônia, onde a gente vê, irmãos, acontecer as coisas, os cânticos que aconteceram, a gente vê lá o que aconteceu lá com Daniel, que queria servir e orar a Deus. O que aconteceu? Foi lançado aonde? Na cova dos leões. Cedraque, Mesaque e Abednego, fornalha de fogo. Eles foram impedidos de adorar a Deus. Eles foram impedidos de viver aquilo que antigamente não estava bom. Adorar a Deus, servir a Deus, não era bacana, não era legal, era murmuração, era reclamação. Então tá bom, agora vocês vão viver 70 anos, vocês não vão poder abrir a boca para falar de Deus. Quem for pego orando, vai ser lançado na cova dos leões. Quem não se prostrar diante da estátua de bronze lá do rei, vai ser lançado na fornalha de fogo. Não é o que vocês queriam? Então agora tome 70 situações, 70 anos de uma situação pior. Se estava ruim no começo, se já estava ruim, tinha um Deus só e precisava fazer outros, então fiquem tranquilos. Eles vão passar 70 anos adorando vários deuses. Irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande concernente à nossa vida, a maneira com que nós encaramos a vida que nós temos, a vida que Deus nos deu. Porque a gente muitas vezes está acontecendo coisas ruins, a Bíblia fala que as coisas acontecem. As coisas ruins acontecem ao justo, ao ímpio. Não tem distinção, irmãos. O sol nasce para todos. Deus nos livra de muitas coisas, nos livra de ações malignas e tudo mais. Mas a vida está aí. Deus ele não pode fazer a acepção de pessoas concernente ao que está proposto ao curso da vida. Nascer, crescer, sofrer, se alegrar, morrer. Todos passamos por períodos assim. Deus não pode privilegiar algum. Falar assim, não, esse daqui não vai ser o não me toque e não me reme. É só bênção atrás de bênção. Irmão, não tem um homem na Bíblia que viveu isso. Não tem um sequer. Os que a gente... Abraão, pai da fé. Você vai ver o que esse homem fez, irmãos. Fez coisa que se for contar no dia de hoje é vergonhoso. Davi, você já sabe, então cansado de saber do que Davi já fez. Mas Josué também fez coisa errada. Ou seja, todos esses homens passaram por períodos bons, períodos ruins. Moisés, o governador do Egito, próximo ao faraó, também passou por situação difícil. 40 anos teve que ficar no deserto. Quer dizer, tudo isso mostra, irmãos, que todos nós que estamos vivendo na vida, nós estamos propensos a passar por situações difíceis. Deus não vai privilegiar alguns, Ele vai nos livrar do maligno, Ele vai nos guardar de obras das trevas. Mas o curso da vida que nós estamos propostos pelo nosso plantio, colheita, pela consequência natural das coisas, não tem como. Nós vamos viver, irmãos, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por alegrias. Isso está proposto para todo mundo. Então isso deve nos ensinar a ter um sentimento de gratidão e parar de ficar murmurando, parar de ficar reclamando da atual situação que nós estamos vivendo, ou de qualquer circunstância que venha nos pegar. Por quê? Porque quando a gente toma esse tipo de pensamento, irmãos, de ingratidão, deixar de ser agradecido a Deus, para tomar esse sentimento de ingratidão, como eu disse, a murmuração ela vem acompanhada do sentimento. E aí você começa a murmurar, você começa a reclamar, e murmura, e reclama, e murmura. Você está entrando num abismo que vai ser bem pior. Você vai entrar numa situação que você vai falar, meu Deus, era melhor daquele jeito lá.
Olha o contratexto disso aí, 1 Coríntios capítulo 10. A consequência de se murmurar, irmãos, é muito séria. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 1 ao 10. Paulo quer falar aqui agora sobre um exemplo, né? E ele dá um exemplo agora para nós, igreja. Ele fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000 homens. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Olha aqui, Paulo ele pega todo o exemplo de Israel, para nos explicar sobre esse sentimento que ele fala lá em Colossenses, na igreja de Colossos. Ele pega todo o exemplo do que aconteceu com o povo que andava no deserto, para que a gente possa entender o perigo de a gente não ser agradecido a Deus, de não ter paz no nosso coração pelo agradecimento das situações. Nós vimos aqui ao que Jeremias fala. Se a gente vê, isso aqui veio antes do cativeiro lá na Babilônia. Veio antes. Foi o tempo em que o povo era cativo aonde? No Egito. O povo era escravo no Egito. Estava ruim lá. Deus chamou para a liberdade. Deus tirou. Aqui Paulo começa a citar como é que Deus atuou com eles. Eles estavam debaixo da nuvem, estavam ali passando no meio do mar. Milagre Deus estava fazendo. Sol escaldante no deserto. Deus propunha a nuvem. Tinha coluna de fogo no frio? Tinha coluna de fogo. Deus guardou. Deus fazia alimento cair do céu. No meio do deserto, a rocha que é Cristo estava libertando água para eles beberem. Estavam sendo supridos em todas as formas, guardados por Deus, alimentados por Deus. A Bíblia faz questão de nos afirmar que os seus sapatos não envelheciam, suas roupas também não. Eles caminhavam, Deus estava guardando eles. Eles estavam caminhando. Mas qual foi o posicionamento enquanto eles caminhavam? Foi um pensamento de paz, extrema gratidão? Puxa, meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor nos tirou da escravidão. O Senhor nos trouxe da liberdade. O Senhor está conosco, Senhor. Não. Não foi esse o sentimento que eles tiveram. Em pouco tempo, eles começaram a perverter as suas ações por meio de ingratidão. É melhor estar lá no Egito comendo cebola. Lá pelo menos eu comia isso. Ai, cansei de comer maná. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom, Ele é benigno. O povo cansou de maná. Deus ainda fazia com que as codornizes parassem na porta da tenda deles para eles comer carne. Você acha que estava bom? Não estava. Continua a reclamar, continua a levantar ídolos. Moisés sobe lá para pegar as tábuas dos 10 mandamentos. Quando Deus fala para ele: ó, Moisés, desce lá que teu povo está fazendo festa. Podia ser uma festa de gratidão a Deus, ou o Senhor vai nos dar os seus mandamentos, as suas ordenanças, para que nós sejamos um povo. Mas não, quando Moisés desce lá, ele vê lá o povo lá festejando, fornicando, fazendo um monte de coisa errada, e com uma estátua enorme lá, um bezerro de ouro. Irmãos, você imagina o sentimento de Moisés, humano, que estava passando por tudo aquilo. Agora você pensa o pensamento de Deus, né? O que Deus... A indignação de Deus. Por isso que a Bíblia fala que eles me tentaram. Deixa Deus indignado numa situação dessa aí, como deixaria qualquer um de nós. Esse povo está de brincadeira comigo.
tirei do deserto, tirei do Egito, estou guardando o deserto, estou prometendo uma nação que emana leite e mel, uma terra que era amaldiçoada, a terra de Canaã, uma terra amaldiçoada. Deus estava indo para abençoar essa terra para o povo, mas o povo não tinha sentimento de gratidão. Para ele estava ruim andar pelo deserto, mas não esqueça, nós não podemos esquecer que eles andavam apenas pelo deserto, porque eles não estavam vivendo o deserto. Eles andavam, mas eles tinham água, eles tinham alimento, não tinham, a roupa não ficava velha, estava tudo tranquilo. Deus estava aguardando como se eles tivessem uma terra prometida. Mas qual que era o sentimento que permeou o coração deles? Ingratidão, murmuração. Reclamavam. Então tá bom, Deus começou a pesar a mão, como a turma disse. Uns morreram pela serpente, outros ficaram pelo meio do deserto. Uma coisa é fato, que de 40 anos para baixo, irmãos, pois ela foi a única geração que herdou a terra prometida. De 40 anos para cima, todos morreram. A Bíblia nos faz isso. Bom, então esse povo aqui de 40 anos vai ter que morrer tudo, para que não entre essa geração perversa para dentro. Sabe quem paga o pato junto? Moisés. Moisés acaba sofrendo o prejuízo por causa de um povo, irmãos, que era murmurador. E sabe que a murmuração, ela influencia a gente. Se você ficar de lado de pessoas que vivem só reclamando da vida, uma hora ou outra você vai começar a reclamar também. Se você andar do lado de pessoas que só ficam, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Uma coisa é você comentar os seus problemas. Uma coisa é isso. Outra coisa é ficar murmurando todo dia. Teu amigo, irmãos. Rapaz, em tempo de crise, difícil para todo mundo. Principalmente no ramo da pintura. E o rapaz trabalhando, ganhando uma diária ótima, ganhando muito bem. Né? Quase R$3.000 por mês. Sem pagar aluguel, tendo seu carro quitado, tudo tranquilo, e só reclamando, todo dia reclamando, todo dia reclama dali, reclama daqui, reclama dali, reclama daqui. O que acontece, irmãos? Murmuração. Ficava até ruim para a gente estar junto dessa pessoa. E tanto reclamar, a fonte secou de tal modo que teve que trabalhar. Reclamava quando trabalhava que não estava bom, isso, que aquilo, tem que trabalhar bem abaixo daquilo, para não ficar sem emprego. E outras pessoas acabam sendo influenciadas por isso. Para mim também não está bom isso aqui não. É sério isso, irmão. Se você andar com pessoas que não são agradecidas, elas ficam murmurando, ficam reclamando, uma hora ou outra você acaba entrando na onda também. Você começa a murmurar, você começa a reclamar, você começa a deixar que o teu coração ele perca a paz. O perigo de uma pessoa entrar, irmãos, em murmuração é que ela não vai para frente. A murmuração não resolve o problema, a murmuração não traz paz, a murmuração não traz solução. Ela só faz você colocar um pé a mais num precipício muito maior. Israel ficou aí, murmurando, reclamando. Então tá bom. Você já acha que está ruim assim no deserto? Então, bacana. Começou as mortes, começou as coisas a acontecer. Deus permitia que tribos atacassem ele no meio do percurso, para que eles pudessem pagar pela sua murmuração. Nós precisamos, irmãos, compreender o que Cristo está fazendo para nós. Precisamos compreender que todos os dias acontecem coisas ruins, mas Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós precisamos ser agradecidos por isso. Precisamos entender que, embora aconteçam algumas coisas ruins em nossa vida, todavia Deus tem feito coisas muito maiores para nós. No meio de situações complicadas, nós vamos ver grandes homens de Deus falar. Salmista Davi mesmo, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Se a gente for ver mesmo a história de Davi, e comparar com os dias de hoje, a gente fala, Davi está louco falar que Deus tem feito coisa boa para ele. Vamos ver Asaf lá então, no Salmo 70, 73 lá. Deus é bom para com Israel, mas ele começa a falar da diferença do rico e do pobre, do que serve a Deus e do que não serve. Mas ele vê uma recompensa no final. Quer ter Deus, quer estar com Deus. Ele vê que o seu coração se encontra em paz. Até que entrei no santuário do Senhor, então eu pude ver a recompensa do que serve e do que não serve. O que ele está querendo dizer, irmãos? Ele não está querendo falar de uma situação financeira, de uma vida financeira, de uma vida boa. Ele estava querendo dizer que tudo aquilo passa. Mas que o melhor que ele tinha era ter Deus e ter o seu coração em paz, sendo agradecido pela bênção da salvação.
Abacuque 3 diz para nós, irmãos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja coisa nos currais, ainda que a vide não produza o seu fruto, ainda que não aconteça nada, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Os apóstolos voltam felizes porque expulsou o demônio, porque curou feliz. Jesus fala, vocês estão felizes. Fiquem felizes se os seus nomes estiverem escritos aonde? No livro da vida. A verdadeira alegria, ou seja, tira toda expectativa que o homem tem de coisas boas dessa vida. Tudo tem que cooperar para acontecer coisa boa. Não. Entenda que o mal também vai vir na sua vida, mas que não tire o seu sentimento de gratidão, ainda nas situações ruins da sua vida. Ainda que venham coisas difíceis, ainda que você passe por situações dolorosas, por angústias, por perdas, ainda assim, seja agradecido, agradecida a Deus. Seja agradecida, porque esse sentimento de gratidão é que vai trazer paz ao seu coração. Se você traz um sentimento de ingratidão, de ficar murmurando, isso aí só vai te trazer mais problema, só vai trazer mais guerra, e só vai levar você para cada vez uma situação pior. Ah, não tem um carro, conquista um carro. Aí depois conquista o carro, isso é normal, quem tem carro aqui sabe o que eu estou dizendo. Você fala, poxa, meu sonho é ter esse carro aqui. Eu queria um carro, você pega um carro lá. Depois que você pega o carro, você começa a ver um monte de coisa para melhorar no carro. Não é? Fala a verdade aí. Você começa a ver um monte de coisa, mas quando você queria o carro, você não via, você não pensava isso. Você pensava no foco, o carro, mas quando você tem o carro, eu falo por mim, irmãos. Quando peguei o carro não tinha vida elétrica, nada, trava elétrica, mas estava feliz, bacana. Mas depois você começa, um somzinho vai bem. Um vidro ali, o elétrico vai bem. Você começa a pensar em um monte de coisas. Até o ponto que vai trazer um contentamento em você, que você vai falar assim, isso está servindo. Ou seja, o que eu quero dizer é que o carro está servindo. Está servindo muito bem porque foi criado para aquilo que eu uso. Mas aí vai trazer um sentimento de, já está na hora de eu trocar um outro carro. Mas está servindo para mim. Para aquilo que foi proposto, está bacana. É confortável, me protege do sol, me leva para onde eu quero. Está tudo tranquilo. Mas agora seria bacana um negocinho mais, mudar uma marcha aqui no volante. A gente pensa assim. Você sabe que isso é uma coisa simples, mas demonstra como dentro do homem há esse sentimento sempre de uma melhora e não de se contentar com as coisas que tem. Isso é um perigo para nós. Por que, irmãos, é um perigo? Porque isso é um passinho para a ingratidão. É um passinho para você não estar feliz. Porque imagina, eu vou dizer aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Você tem o seu carro, você está pensando no melhor. Mas e se hoje você ficar sem carro? E se hoje, eu pensei isso aí, se hoje eu ficar sem carro? Puxa vida. Meu Deus do céu. Até uma bicicleta servir agora. A gente é assim, irmãos. É um perigo a gente ter esse pensamento. Porque muitas vezes a gente acaba deixando que a ingratidão ela tome o lugar. Ela ocupe o maior lugar. Então vem o sentimento de ingratidão. Aí, irmãos, a murmuração vem, você começa a reclamar do carro, você começa isso, começa aquilo. Isso só vai dar valor naquele velho ditado que nós estamos cansados. Quando a gente perde. Eu não vejo o irmão falando. Eu não gosto disso aqui assim. Então arranca o pé. Não gosto do meu pé, isso. Arranca o pé. Meu dedo é. Arranca o dedo. Não gosto do meu olho. Arranca o olho. Não é assim, se a gente for ver, irmãos, a gente tem que ser agradecido. Meu pé é feio, mas está me equilibrando, está me levando para onde eu quero. Maravilha. Meu olho não é claro. Mas você está enxergando. Minha orelha é grande. Você está ouvindo. A gente tem que se focar naquilo que é mais importante, não naquilo que é exterior e que não serve para muita coisa. A gente tem que se focar para isso, irmãos, porque quando a gente começa esse tipo de pensamento, a gente só vai se dar conta, puxa, quando perde, quando não tem, quando não há mais, perdeu o pé, cortou o pé, a angústia de quem tem uma parte do corpo amputada. A angústia, irmão, de quem gostaria de correr e não pode. Eu tenho que caminhar até tal lugar, tenho que ir para a igreja a pé, tenho que ir para não sei o que a pé. Irmão, você não sabe a alegria que umas pessoas teriam por ter a perna para poder ir no lugar a pé sem depender de ninguém. Nós precisamos entender, irmãos, e sermos agradecidos para o nosso coração se encontrar em paz com Deus.
Não estou falando que você não pode melhorar as coisas na sua vida. Eu não estou falando de comodismo de vida. Eu estou dizendo de gratidão de vida. Daquilo que você tem é grato. Se vier alguma coisa a mais, louvado seja Deus, mas não deixa de ser grato. O problema é que a gente confunde uma coisa melhor com ingratidão. Para ter uma coisa melhor, eu preciso primeiro ser ingrato, eu preciso primeiro murmurar para depois conquistar algo bom. Não é assim, irmãos. Primeiro eu preciso ser agradecido por aquilo que eu tenho, para que então eu possa receber algo melhor. Primeiro eu preciso ter o meu coração em paz, para que depois eu possa ser acrescentado alguma coisa. Para nós encerrarmos, 1 Tessalonicenses 5. Primeira Tessalonicenses 5:18. Eu amo esse versículo, porque ele arrebenta o nosso ego. É simples, mas ele arrebenta o nosso ego. Diz assim, 5:18. Em tudo façam o quê? Dai graças. É o ponto mais importante aqui, ó. Em tudo dai graças. Esse é o ponto que rebenta a gente. Mas, Senhor, por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A Bíblia não deixa margem para uma interpretação errônea ou dupla interpretação. Não há. Esse versículo é específico e claro. Em tudo dai graças. Ou seja, sejam agradecidos, agradeçam por tudo. Mas por que não tem que agradecer se aconteceu isso aqui, meu carro quebrou, aquilo outro? Agradeça. Mas turma, agradeça. Agradeça. Por que Deus, é claro, Paulo, ele diz essa palavra para nós aqui? Para que a gente não seja dominado por um sentimento de ingratidão e que nos leve à murmuração. Deus não está dando margem para nós, vocês podem murmurar disso, vocês podem ser ingratos com isso. Não, porque teria que fazer uma lista enorme para que a gente pudesse se adequar a esse tipo de coisa. Então Deus é específico. A vontade de Deus, ela impera nas nossas vidas. Quando a gente é agradecido a Deus, irmãos, é a gente reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Você ser agradecido a Deus, não é que você é conformista, que você é uma pessoa que não quer saber de nada na vida, que você é um desleixado, não é nada disso não. Você ser grato a Deus e dar graças a Deus por tudo, é porque você reconhece que Deus está no controle da sua vida. É porque você sabe que Deus está cuidando de você. Você está dando um exemplo. Quando a gente é agradecido a Deus por tudo, a gente está demonstrando para nós mesmos que nós temos fé em Cristo Jesus. Que nós temos uma plena confiança em Deus. Porque quando a gente não confia em Deus, a gente reclama. A gente murmura, a gente fica ingrato, a gente fica isso. Mas quando a gente, irmãos, de fato confia no Senhor, a gente sabe que Ele está fazendo todas as coisas. Não está descrito a Bíblia para nós? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, Ele fará. Descansa no Senhor, porque te perturbas a minha alma, espera em Deus. Quando a gente tem esse tipo de postura, irmãos, quando a gente é agradecido, a gente prova que a gente está debaixo da vontade de Deus. Murmuração, reclamação e ingratidão, irmãos, só nos leva para precipícios maiores. Daquilo que hoje você está murmurando, daquilo que hoje você está reclamando, amanhã você vai pedir porque você vai sentir falta. Porque você não tem um coração claro com Deus, não tem um coração, irmãos, agradecido. Nós precisamos tanto mudar isso na nossa vida. A gente precisa mudar muito isso, irmãos. Estou falando por mim aqui, eu sou o primeiro. Como eu sou pego nisso? Como nós somos pegos nessa situação de falar assim, meu Deus do céu, aquele, isso, aquilo, por ele. Tem que parar com isso, irmãos. Sermos agradecidos a Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Ou seja, está acontecendo isso, mas Deus, o Senhor está no controle da minha vida. Está acontecendo aquilo, está no controle da minha vida. O Senhor está, oh meu Deus, está difícil, está no controle da minha vida. Eu tenho aprendido, irmãos, por toda a minha vida eu vou aprender mais com Deus. Mas até aprendi aqui numa quarta-feira, sabe? Em vez de ficar pedindo muitas soluções para Deus quando me surgem problemas, eu peço mais a Deus que me dê suporte, que me dê graça, que me dê bom ânimo.
como eu tenho pedido para Deus ultimamente bom ânimo. E aqui estou, irmãos, pela graça de Deus. Porque se fosse para olhar as situações, irmãos, certamente eu teria abandonado tudo. Falando só de pregar, não, eu teria abandonado tudo. Mas quando a gente de fato compreende que Deus está no controle da nossa vida, a gente precisa confiar em Deus. Precisa dar graças a Deus por tudo. Confiar em Deus fielmente e saber que Ele está fazendo sempre o melhor por nós. O sentimento de ingratidão, ele não entra dentro de um coração que confia plenamente no Senhor. Porque ele sabe que a vontade de Deus é essa para nós. Mas aconteceu isso de errado, tudo bem. O Senhor está no controle, Ele está me ensinando algo. Aconteceu aquilo outro, mas o Senhor está me ensinando algo. Não, aconteceu, o Senhor está me ensinando. Sejamos agradecidos a Deus, irmãos. Porque essa é a melhor maneira que nós temos para provar para nós mesmos. Não é para Deus, porque Deus conhece nossos corações. Mas provar para nós mesmos que de fato nós temos confiado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus?